Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 11 de junho, da 10ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Barnabé, um companheiro de Paulo na missão na Ásia Menor. E eu espero que, celebrando este apóstolo, nós nos demos graças a Deus, porque a fé nos veio, porque alguns trouxeram, nos transmitiram a boa notícia, a boa nova de Jesus Cristo. Eu espero que sempre tenhamos ouvidos abertos para poder acolher aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor fala. Por isso, não quero falar da vida do santo, mas quero colocar um pouquinho, meditar juntos, bem breve, as leituras, a liturgia de hoje. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21 ao 26, e depois pego o capítulo 13, versículo 1 ao 3. É uma montagem, um pouquinho colocando como figura, como centro, o apóstolo São Barnabé. E aqui coloca que Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia, porque alguns irmãos que saíram da diáspora, da perseguição da igreja de Jerusalém, foram a Antioquia. E lá anunciaram também a boa nova aos pagãos. E a igreja ficou sabendo que ali tinha algo florescente, bom, o evangelho foi bem acolhido. Então enviaram Barnabé para ver como é que eram as coisas. E Barnabé viu, de fato, que havia algo de Deus ali. Mas o que eu queria destacar um pouquinho antes de falar disto é que ele animou os irmãos de Antioquia, que permanecem firmes, e que ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Imagina, quando você elogia alguém, por uma qualidade, por algo bom que ele fez, olha que elogio de Barnabé. Era um homem bom. Jesus vai dizer no Evangelho, bom só Deus. Ele é o sumo bom, bem, se podemos colocar assim. Poxa, um homem ser conhecido como sendo um homem bom, ou seja, que participa, em certa medida, de algo, de uma bondade que não é humana, que vem da parte de Deus. Que maravilha, porque diz que é bom e era cheio do Espírito Santo. São duas qualidades aí neste apóstolo que de verdade nos fazem ver que se nós de verdade vivemos em Deus, da sua intimidade, do seu amor, cada vez mais estamos em comunhão com o Senhor, podemos participar de dons, de virtudes, de coisas que, olha, transparecem no nosso viver, no nosso agir, na nossa maneira de ser. E os outros veem, os outros enxergam, os outros percebem, para que de fato se veja que aquele homem está em Deus. Por isso Barnabé, tudo aquilo que fazia, era um homem que acolheu bem a palavra, acolheu a boa nova de Cristo. E por isso tem este zelo, este fogo, isto no seu coração. Hoje o convite é que você e eu possamos de verdade viver no Senhor. Não para eu ser bom, eu ser santo, porque ainda estamos nessa centralidade do meu eu, como se fosse fruto de nossa, como uma entrega, uma renúncia da minha parte, um esforço. Não, é participação em Deus, da sua bondade, da sua santidade, do seu amor, para que se manifeste em nós a nossa participação, na nossa comunhão com Deus. E Ele nos dá a seiva e nós os ramos, claro, não é o ramo que é bom, é que a seiva, a raiz é boa. E nós apenas desfrutamos, participamos, manifestamos como é bom aquela seiva, aquela raiz, aquela árvore. E aqui Barnabé manifesta isso, porque os irmãos viam
E por isso Barnabé viu em Antioquia a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos a permanecerem fiéis no Senhor, com firmeza de coração, porque nosso coração pode balançar, pode virar um coração duplo, Deus e o mundo. Não, firmeza de coração. Tu e eu hoje somos convidados, a igreja sempre quer confirmar em nós que nós nos mantenhamos com o coração firme no Senhor. Porém, olha que coisa, Barnabé vai até Tarso, atrás de Paulo, e traz ao recém-convertido Saulo para trabalhar junto com ele na igreja de Antioquia, ficar um ano. Ainda Saulo, não conhecia bem profundamente a doutrina. Provavelmente aprenderá muita coisa de Barnabé. Serão companheiros de missão na Ásia Menor e provavelmente muito do que é Paulo, né? Claro que é o Espírito Santo, toda a formação no judaísmo, na seita dos fariseus, etc, etc. Mas muita coisa do que ele recebeu de Cristo, porque Paulo não conviveu com Cristo, recebeu de Barnabé. E eu espero que nós, de verdade, não nos preocupemos. Que pena, eu não vivi no tempo de Cristo. Se eu estivesse lá, não. Se nós temos o mesmo fogo, o mesmo zelo, o mesmo ardor, bebemos da fonte que é a Escritura e daquilo que nos transmitiu a igreja, era para ter em nós um fogo, algo, e receber a experiência de Cristo, que Paulo deve ter recebido, escutando o apóstolo Barnabé. E por que não? Você e eu podem também ter esta mesma experiência de Cristo, se acolhemos com o coração aberto, firme, o anúncio da pessoa de Cristo. E ter, como se eu diria, um encontro, como se tivesse tido um encontro pessoal com Cristo. Espero que o Senhor ajude a todos nós. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 13. Aqui Jesus está orientando e envia os seus discípulos 2 a 2 para anunciar o Evangelho em toda a cidade e lugar que ele deveria ir. Estamos falando de antes da Páscoa. E aqui, isto que Jesus faz antes da Páscoa será como uma referência de como os discípulos agirão. Por isso, Barnabé vai a Tarso atrás de Paulo e trabalharão de 2 em 2. Qual é a referência? Aquilo que Cristo fez, enviando os discípulos 2 a 2. E como enviou os discípulos? Diz Jesus, em vosso caminho anunciai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsar os demônios. Porém, este não é o fundamental. O fundamental é anunciar o reino dos céus. E como manifestação de que o reino dos céus acompanha, eu diria, vem com os discípulos, aquele que acolhe a palavra dos discípulos, entra, recebe o reino dos céus. Os discípulos fazem sinais, curam doentes, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos e expulsam os demônios. Porém, olha o segredo de como deve anunciar o apóstolo. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não foi pago. Vocês não fizeram nada, foi algo gratuito que vocês receberam. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Mais ainda, a força do anúncio do Evangelho está na liberdade do apóstolo, que ele não está vendido ao dinheiro, aos afetos de ninguém. Tem que ser um homem livre para que anuncie o Evangelho na liberdade, sem estar preso a amarra nenhuma, nem econômica, nem afetiva, nem nada. Mas ele de verdade é aquele que anuncia baseado na graça de Deus, da gratuidade. Aquilo que recebeu de graça, ele transmite. O Evangelho não é dele. Não foi algo que ele adquiriu, que ele possui, que agora ele é dono, não. É algo grátis. E que ele simplesmente é um instrumento para anunciar, levar esta boa nova. E como sinal de que a boa nova foi acolhida,
alguém sustenta, ajuda no sustento do apóstolo. Porque se eu recebi, estou agradecido pelo anúncio do Evangelho que me foi feito, devolvo gratuitamente em atenção para cuidar daquele que me anuncia, porque é graças a ele que eu recebo a vida. Então, cuido dele em agradecimento pelo bem que ele me fez anunciando o Evangelho, a boa nova de Cristo. Eu espero que sempre a gente tenha agradecimento pela igreja, os padres, os bispos, etc., porque é por meio deles que recebemos a boa nova de Cristo. Espero. Quando uma pessoa não é agradecida, se nota, até no cuidado, no zelo com o padre da sua paróquia, ou com a própria paróquia, com a própria manutenção da igreja. Espero que, se de verdade somos agradecidos por ter recebido a boa nova de Cristo, devolvamos isto em atenção àqueles que nos ajudam a recebermos a fé. E aqui depois Jesus apenas orienta da acolhida, não? Esta casa, ficarem naquela mesma casa, não vão de casa em casa. Fiquem ali, acolhidos ali na mesma casa. E se a casa que vos acolhe é um homem de paz, a paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Por isso espero hoje, celebrando a festa desse apóstolo, São Barnabé, nos ajude a igreja a viver com zelo, com alegria, a boa nova de Cristo, essa recompensa daquele que anuncia o Evangelho. E o próprio Evangelho tem uma recompensa, um prêmio, um salário, uma paga, que é o próprio Cristo. E que, claro, se a pessoa trabalha bem por Cristo, não tem medo de passar fome, de não ser acolhido, de não ter onde morar, onde viver. O Evangelho bem acolhido faz com que as pessoas devolvam isso em gratidão. Espero que nós sejamos agradecidos por tudo que Deus está fazendo em nós, por meio da igreja. Por isso, farei a oração coleta hoje da festa deste apóstolo e que ele interceda do céu por cada um de nós. Ouvimos. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazer que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. E espero que amanhã, domingo, dia do Senhor, tu possas vir conosco participar da solenidade da Santíssima Trindade. Glorificar a Deus, este nosso Deus, que é um Deus, três pessoas, uma comunidade de amor, e quer que nós vivamos embebidos, imergidos neste amor, viver em comunidade, em comunhão com a Trindade. Espero que tu possas vir conosco celebrar o nosso Deus, que é amor, que é Trindade, que é de verdade misericórdia para cada um de nós. Até amanhã na celebração da Santa Missa e segunda nos encontramos de novo para a reflexão da palavra. Até mais.